Olha, hoje nós vamos bater um papo gostoso aqui e receber convidados especiais. Eu quero começar com ela, que é uma apaixonada por bebês e por isso se tornou especialista em fotografia de recém-nascidos. Atualmente alcançou a marca de mais de 600 ensaios realizados, já trocou experiências com os melhores fotógrafos nacionais e internacionais. Não contente com as fotos convencionais, ela decidiu produzir um álbum diferente, sensorial, feito para pessoas especiais. E olha, é de emocionar. Hoje aqui no programa, quero que você receba com muito amor a Márcia Beal. Bem-vinda, Márcia! Tudo bem, minha querida? Obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olha, se você quiser já ficar ali na bancada com os teus álbuns, vai ser um prazer daqui a pouco a gente mostrar. São lindos, gente. O trabalho dela é muito, muito, muito legal. A nossa próxima convidada é formada em Letras e Pedagogia, com pós-graduação em Língua Portuguesa pela Unicamp, mestre em Educação pela PUC, uma apaixonada pelo poder de transformação que o universo do saber tem. Ela realizou um projeto que faz robótica a partir de sucatas, transformando a vida de mais de 2.000 jovens em idade escolar. Seja bem-vinda, professora e coordenadora do Centro de Inovação da SEDUC, São Paulo, a Débora Garofalo. Tudo bem, Débora? Obrigada, querida. Bem-vinda, viu? Prazer te receber. Fique à vontade aqui no nosso sofazinho. Tudo bem, meu querido? Seja muito bem-vindo, viu? Prazer ter você aqui. Muito obrigada, tá? Senta um pouquinho com a gente. Daqui a pouco nós vamos bater um papo muito especial. E agora eu quero começar aqui com a Márcia. Tudo bem, Márcia? Vamos falar um pouquinho do teu trabalho como fotógrafa. Primeiro, como é que surgiu a fotografia na sua vida? Vamos começar daí. Eu comecei a fotografar. Eu trabalhava numa loja de fotografia, né, de revelação de fotografia, e surgiu a oportunidade de começar a fotografar no estúdio, que a loja tinha estúdio também. E dali para frente foi... são 17 anos já de experiência. Você é natural de onde? Eu sou de Coronel Bicaco, Rio Grande do Sul. Olha que legal. Atualmente moro em Porto Alegre. Que legal. E daí para começar a fotografar recém-nascido? Porque não é muito... Eu tenho uma menininha de 3 aninhos. E eu fiz o newborn, fiz todas aquelas, né, etapas que a gente faz da construção do álbum aí de vida da nossa filha. E não é fácil, né? E eu ficava observando bem a fotógrafa. Tem que ter muito tato, muito jeito, né? A mãe que tá ali num pós-cirúrgico. A criança muito pequenininha, molinha. Meu Deus, vocês têm que ter muito jeito. Eu me especializei em fotografia de recém-nascidos em 2012. Então, já são mais de 1.000 ensaios de newborn. Eu me apaixonei, né, por esse estilo de fotografia. E aí eu não queria fazer mais nada, só queria trabalhar com os bebês pequenos, com os recém-nascidos. E foi aonde eu conheci, né, o casal, o Jorge e a Carlise, que é um casal de deficientes visuais que trouxeram seu bebê recém-nascido com 13 dias para fazer um ensaio de newborn. E aí, só para dar uma contextualizada para você que está em casa, essas fotos de recém-nascido, a gente faz normalmente a primeira até 15 dias, é isso? Até 15 dias. A primeira até 15 dias, depois tem mãe que faz mensal. Isso. O bebê recém-nascido, normalmente a gente fotografa até os 15 dias, que são onde eles dormem mais, né? Sim. E aí a gente coloca eles em posição fetal, consegue colocar nas poses com as roupinhas e os props, né? Os toquinhas, gorrinhos. Sim. Fica muito fofo. Fica muito fofo. É apaixonante. Então é mais ou menos esse o cronograma. Até 15 dias, a gente chama desse newborn, depois uma vez por mês, um aninho, enfim. Aí não tem limites, né? O céu é o limite na questão da fotografia. Isso. E esse trabalho lindo da Márcia começou a ser contextualizado de uma forma diferente quando ela conheceu um casal de deficientes visuais que queriam fazer foto da sua menininha, da sua bebezinha. Isso. Esse casal é muito importante, assim, que eles pensaram em deixar registrado a fotografia na vida dela, porque é o que fica, né? Depois que todo mundo vai, o que fica da tua família, dos antepassados, dos avós, é a fotografia para contar a história da vida de qualquer pessoa. E eles tiveram todo esse cuidado, né? Essa delicadeza de querer que a Natália contasse a história dela desde os primeiros dias de vida. Então, por mais que eles não tivessem como ver as fotos dela, né, eles saberiam que ela ia gostar de ver ela desde pequenininha. Então, essa preocupação deles que me sensibilizou muito, assim, eu fiquei muito emocionada. Vamos ver esse álbum? Vamos ver o que você trouxe aqui pra gente? E a partir daí, você sempre agora tem feito esse trabalho sensorial mesmo, esse trabalho diferente. Esse álbum, na verdade, por enquanto, ele é único.
né? Eu fiz ele Mas é uma possibilidade. E é uma possibilidade para todas que... as pessoas. Inclusive, eu estava com um projeto de fazer uma exposição para cegos, né? Então, fotografar uma pessoa que conquista uma formatura, né? Se forma. Sim. Uma pessoa com deficiência visual que conseguiu um projeto de um trabalho que ele sonhou na vida, uma gestante, sim, né? Que também é um desafio para o deficiente visual, né? A gestação. Sim. Então, eu tava com esse projeto, assim, também para dar uma inclusão, né? Fazer, assim, uma coisa diferente para eles também. Eles gostam de novidade, eles gostam de participar. E precisa, tomara que dê certo. Mostra pra gente o que você trouxe. Olha que lindo, gente. Eu vou abrir aberto, assim, fica melhor Nossa, de que frente. Graça. Coisa mais linda. Ó, aqui tem a textura, né? Para que esses pais pudessem sentir a textura da cobertinha da criança, da roupinha, da cobertinha. Ó, é uma lã, né? Um tricôzinho. A gente teve a ideia de fazer o álbum assim, porque quando a Carlise chegou no ensaio, né? A mãe da Natália, ela pediu para eu descrever tudo que eu ia usar na Natália. Então, ela pediu que cor que eram as mantinhas, como era o cenário que eu ia colocar. Então, eu descrevi ela. Eu vou colocar a Natália deitada num cestinho bege, né? Tapada com uma cobertinha cor-de-rosa e abraçada num ursinho. Então, toda vez que eu trocava a Natália de lugar e colocava, né, um enfeite, um lacinho no cabelo, eu ia descrevendo para a Carlise, eu vou fazer assim, eu vou colocar um lacinho cor-de-rosa, eu vou colocar ela deitadinha, eu vou colocar ela de bruços. Então, conforme eu ia fazendo as fotos, eu ia descrevendo para ela. Ela participou ativamente de todo o ensaio. Essa parte aqui em branco é para ela sentir o lacinho de cabelo, isso? Esse é o 3D, tá, né? Esse é a foto em alto relevo. Olha, aqui dá pra sentir certinho, gente. Olha, o lacinho, o jeito do olho, o narizinho, o ursinho que tá na mão, as mãos. E ali embaixo tem a descrição da foto em braille. Tá. E a textura, né, da roupinha que foi usada, da cobertinha que foi usada nela. Aí, tipo, aqui na outra foto, ela tá deitadinha na caminha, né, também. Ai, que lindo. Que colocamos graça, gente. Que lacinho. Coisa mais linda. Aí eu fiz... Olha que lindo. Aqui de brucinho também, botei a rendinha da sainha que ela tá usando. Muito lindo. Essas fotos de newborn são a coisa mais fofa que tem. Fica Olha, eu muito recomendo legal, as né? mães, faça, viu? Porque às vezes você fica preocupada. Puxa, é muito pequenininho, será que eu faço? Será que, né, o bebezinho vai sofrer? Será que a mãe também às vezes faz uma cesárea, tá num pós-cirúrgico, né? Enfim, tá cheio de questões. É um momento em que a mãe não tá todo mundo meio tenso, né? Eu sei porque eu passei por isso. Mas olha, faça. É uma recordação, se você tá gestante, é uma recordação belíssima, vale muito a pena. A criança não sente nada porque é muito... Fica dormindo praticamente o ensaio todo, né? E o interessante é que depois tu não pode voltar atrás para fazer, né? É um momento único. Sim. Olha que graça. Essa próxima foto é a minha preferida. Essa aqui? É, que é do olha casal. Que legal, o casal. Opa. Com a menininha. Ai, linda, linda essa foto é a que eu mais gosto. Olha que lindo no 3D. É a última foto. Muito legal, Márcia. Foi um ensaio muito emocionante, assim. Conhecer eles mudou muito a minha vida, porque eu sempre tive muito amor pela fotografia. Desde que eu comecei a fotografar, sempre tive muito amor, muito carinho pela minha profissão. Só que eles fizeram eu enxergar a fotografia de uma outra maneira. Uma maneira permanente, né? Que eu não tinha essa noção, assim. E eu fui mãe há pouco tempo também, e a minha tem 3 anos também. Olha que legal. E hoje eu posso ver assim que o amor de pais mesmo, essa preocupação, né, essa coisa de querer o melhor para o filho e de dar sim tudo para o filho, mesmo que seja uma coisa que eles não. O Jorge comentou no ensaio, eu perguntei para ele, né, o porquê da fotografia, né? Ele disse que ele não conhecia a fotografia, né? Que ele nasceu cego, ele não tinha noção do que era uma fotografia, mas ele sabia da importância da fotografia na história das pessoas, né? Na vida das pessoas, para contar
como que era, como que foi, de onde veio, né? Então, eu achei muito especial essa visão deles para fotografia e que mudou a minha vida, assim, me deixou tão tocada que eu disse, não, eu tenho que entregar algo especial para esses pais. Nossa, coisa mais linda. Parabéns, viu? Lindo, lindo, lindo. Vem sentar com a gente aqui no sofá. Lindo o seu trabalho. Gostou, Débora? Bonito, né? Gostou, Vagninho? Bem afetivo, né? Nossa, lindo, né? Uma memória muito afetiva, parabéns. É, isso é mesmo. emocionante, né? Dá possibilidade para quem não pode enxergar de poder ver através da foto. É isso mesmo. Ô, Débora, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, de como surgiu a robótica com a sucata. Conta para quem está em casa desde o início como é que foi tudo isso, como é que você já transformou mais de 2.000 vidas com o teu trabalho, né? Hoje o programa reúne pessoas que fazem a diferença no Brasil e no mundo, pessoas cada um dentro da sua área que estão transformando vidas. Então a gente transforma vidas às vezes com o nosso exemplo, com a nossa história, com um bom papo e às vezes com a mão na massa mesmo, de ajudar o próximo literalmente. Como é que foi que tudo aconteceu para você? Bom, vamos lá, né? No ano de 2015, eu saí da minha zona de conforto como professora de língua portuguesa, professora regente, e me descubro como professora de tecnologias. Eu cheguei numa comunidade extremamente pobre da cidade de São Paulo, sitiada entre 4 grandes favelas, com alto índice de violência, de tráfico de drogas. E ali eu percebi que as crianças tinham uma autoestima muito baixa e a escola tinha resultados muito negativos. E na minha condição de professora, eu falei, bom, eu preciso sair da minha zona de conforto e ofertar uma coisa diferenciada, ressignificar essa educação. E aí eu cheguei para a minha diretora e falei, olha, eu sei que surgiu a oportunidade de ser professora de tecnologias, eu gostaria de me candidatar. E na época ela falou assim, mas por que tecnologia? Você é uma excelente alfabetizadora, uma excelente professora de língua portuguesa. E eu falei, puxa, porque eu sinto que através da tecnologia eu tenho oportunidade de transformar vidas. E ela falou, então faz uma proposta e vamos ver no que vai dar. E eu fiz uma proposta ousada, trabalhar com aquilo que eu não tinha conhecimento, que era programação e robótica. E fui aceita como a nova professora de tecnologias. Do dia para a noite, eu deixei de ser uma professora de algumas salas para me tornar professora de mais de 2.000 crianças. E ali, em conversa com as crianças, no primeiro momento, uma avaliação diagnóstica, como a gente fala na educação, 70% dos meus estudantes relatavam que o lixo era um problema na vida deles. Um lixo que impedia essas crianças de irem para a escola em dias de chuva, que trazia doenças como dengue e leptospirose. Diante daquela situação, eu pensei, não posso ficar indiferente. Eu tinha 2 caminhos, me lamentar pelo que a escola pública não tinha, ou olhar para aquele lixo como objeto transformador de conhecimento. E eu preferi a segunda opção. E a partir daí eu fiz uma segunda proposta ousada para as crianças, da gente poder coletar lixo na rua, de poder conversar com a comunidade, de entender como se dava aquela questão do lixo, recolher e levar para a sala de aula. E aí o primeiro protótipo que nós fizemos foi um carrinho a movida a balão de ar. O suficiente para causar um encantamento, para mostrar para aquelas crianças que não era aquele lugar de extrema pobreza que podiam decidir o que eles poderiam ser na vida, eram eles. E a partir daí, então, nasce o trabalho de robótica com sucata, dessa oportunidade de retransformar essa educação, mas através do mão na massa e trazendo conceitos que hoje são importantes para essas crianças, a robótica e a programação. Mas a ideia do carrinho, de cada coisa que ia sendo construída, partia de você? Vocês tinham uma equipe? Ou a criança dava pitaco? Como era essa construção de cada uma das coisas? O primeiro momento, esse aguçado carrinho, ele partiu de mim. Eu comecei a provocá-los. Olha, nós encontramos muito rolinho, nós encontramos tampinha. O que pode ser feito com isso? Até eles chegarem nessa construção do carrinho. Depois, foi uma coisa muito natural do que eles queriam construir. Imagina, Amanda, que para essas crianças que tinham... E desculpa se eu me emocionar, eu vou tentar não chorar. Mas para essas crianças que tinham alegria no final do ano de ganhar um pacote de bolacha, uma bola de futebol, de repente se descobrem fazedores, criadores e de soluções para o dia a dia. Você está vendo, enquanto isso, fotos aí de algumas coisas já criadas, coordenadas aí
pela nossa Débora. Olha que legal. E esse trabalho, ele começou a ganhar uma dimensão muito grande. Porque, no primeiro momento, ele não tinha o apoio da unidade escolar, dos meus colegas professores e nem da comunidade. Com o passar do tempo, quando a gente começou a ver os resultados, que não tinha mais enchente na comunidade, que eles começaram a se interessar mais pelo estudo, esse trabalho ele ganhou uma outra dimensão. Sim. E começou a vir os prêmios. Ele ganhou 13 prêmios e em 2019 eu fui a primeira mulher, a primeira sul-americana a participar do Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da educação. E eu fui considerada uma das 10 melhores professoras do mundo. Ai, que coisa linda. Nossa, até a gente fica emocionada. A emoção vem até pra gente, né? Nossa, que lindo, Débora. Que lindo. Parabéns, viu? Obrigada. Diz que a gente tem sucesso no alcance das coisas na vida quando a gente acorda destinado a um propósito, não só a um trabalho. Você não vai ter sucesso se você levantar da cama porque você tem que ganhar aquele dinheiro, mas porque você tem que fazer diferença na vida de alguém com o teu trabalho, com a tua luta, com o teu propósito. Quando isso sai do trabalho e vira a missão, o propósito, a jornada, é aí que a gente ganha dinheiro, é aí que a gente se descobre, é aí que a gente é reconhecida, né? Porque é muito legal quando você pode, com o teu trabalho, tocar a vida de alguém, como você faz, como o Vagninho faz através da música da alegria, porque a arte e a alegria também é uma forma e muito forte de tocar a vida das pessoas, não é, Vagninho? É verdade. Eu faço um link pelo lance da Débora, assim, esse trabalho social, o Negritude sempre teve muito engajado, sabe? E a gente também não tinha recurso para poder fazer. Já ganhando uma graninha ali pouca e tal. E o que era legal? A gente inventava alguma metodologia para a galera aprender um pouco de música. Poxa, Vagninho, Manetinho, mas não tem microfone. A gente montava um cabo de vassoura, já era incentivo para poder fazer o microfone. Aí a gente alcançou a nossa fama, né? A questão financeira, e eles começaram a ver o Negritude como referência. Então, a gente mudou toda uma classe social de Carapicuíba, da Zona Leste, da Zona Oeste, da zona toda de São Paulo, e dizer para eles que eles eram capazes de fazer qualquer coisa, na alegria, na música, no futebol. Então, eu entendo perfeitamente a tua emoção, Débora, muito legal. E a gente também contribuiu muito para isso, musicalmente falando. Né? Não tenha dúvida, também acho. Bom, aí vamos continuar o nosso papo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao De Papo com a Amanda. Nós estamos todo sábado, das 7h30 às 9h30 da noite, aqui na TV Aparecida. Ô, Vagninho. Oi. Eu sei que você tem uma história também que vocês criaram, adequaram, não sei, transformaram algum instrumento, você, a turma lá do Negritude. Conta pra gente como é que foi isso. Então, era o tantã duplo. Como que funcionava o tantã duplo? Porque na época a gente não tinha grana para comprar o surdo, né, todos os equipamentos musicais de percussão. E aí o Claudinho fez uma criação muito inteligente. Ele botou o tantã embaixo, que é um tantã maior para dar o grave, e o tantã menor para poder dar aquele agudo. E quando a gente começou a fazer televisão em cima disso, eu falei assim, poxa, mas instrumento é esse? Aí o Claudinho falou assim, olha, é um tantã duplo. Então ficou um tantã duplo, né, dentro de todas as comunidades fazendo, né? Sim. E fazer muitas televisões importantes também fazendo. E a galera falou assim, caramba, que criação legal. E quase patenteou. E que na época o cara não quis dar uma graninha, né? Então ficou só pro Claudinho. Que legal, legal, mas que legal, né? Que legal, trabalho lindo. Agora você, além de cantor, é compositor também. Sim. De onde vem todo esse processo criativo? Como é que tem sido isso para você de um tempo para cá? Agora que você está nessa carreira solo também, queria que você contasse um pouquinho. São 12 anos solo, 36 no Negritude, né? Sim. Eu costumo sempre dizer que é sempre uma inspiração. Eu sei que hoje muita gente faz músicas encomendadas e tal, mas ainda não consegui fazer dessa forma. Eu só estou vendo um filme romântico, na hora já começo a escrever. Não tem jeito, né? O romantismo faz parte da vida do sambista e do pagodeiro. Algumas coisas de alegria também, quando a gente vai passear, conhecer alguma cidade, a gente já vê alguns temas também. Por exemplo, o B Geladinho foi feito um tema de uma grande marca em São Paulo, aliás, no Brasil. E eles não queriam fazer essa produção, porque na época, a gente só chupava aquele jujuba, né? Sim. E a gente fala assim, poxa, por que não pode ter aquela geladeira dentro da Coab, bonita e tal? Você, olha, fizemos uma pesquisa de campo aqui na Coab e tal, eu acho que não vai ter consumo. Porque era assim, ó, geladinho, saboroso, na que bom, é tão gostoso. E quem disse que eles quiseram fazer essa propaganda? E a gente ficou muito chateado com isso. Aí se passaram, acho que mais ou menos 10 anos, e aí chegou aquela geladeira bonita na Coab, mas já tinha passado e tal. Mas foi o sucesso do Negritude, né? Que fez todo mundo chamar a atenção para chegar na Coab. Então são invenções de composições que até fica no lance social também, né? Sim. Então a minha inspiração sempre vem na questão de um filme, quando a gente vai para uma cidade e vê alguma coisa social, por exemplo. Esse samba é pra gente, da gente,
que vive a pegar no batente, com sol ou com chuva doente, sabe que tem que trabalhar, que o nosso povo nunca desiste, né, gente? Então, e eu sinto falta desse tipo de composição. Hoje ninguém mais fala das suas quebradas, dos seus guetos, né? Eu gosto muito da questão do romantismo, mas acho legal você falar de onde você veio, Claro, onde você... da luta, né? Da sua essência, né? Então é assim que eu me inspiro. E, por exemplo, se você tem algum casal de amigos e acontece alguma coisa ou com alguém da tua família, ou até com você mesmo no relacionamento pessoal, você também transforma em música. Sim, sim. Tem muitas canções que nós gravamos na época do Negritude, até na minha carreira solo, que a gente se inspira muito, né? Alguns casais que se separam também, né? A gente tenta fazer uma relação de volta, mas quando não existe mais sentimento, por exemplo, uma música do Jerry Adriane que nós gravamos e fala assim: se a gente já não fala mais de amor, É linda. se a gente já não liga mais pra nada. Quer dizer, é uma sofrência ali, né, gente? E o casal dizendo que não tem mais jeito. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Então é muito complicado, né? Então a gente sofre também quando a gente vê um casal de amigos se separando e tal. É muito complicado. E quem escreve sente isso no coração, né? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora, o que você acha que são os principais desafios de uma carreira solo? Você que ficou tantos anos numa turma, num grupo. Olha, eu penso que quando você não tem os teus amigos do lado é muito difícil. Eu sempre fui o mais palhaço do Negritude, então nunca prestava atenção em nada. Por quê? Porque tinha um cara que falava por nós, né? Tinha sempre, né, uma oratória muito positiva, muito ativa, e eu ficava com as palhaçadinhas, sabe, Débora? Eu ficava... Uma vez o Neto jogou a bomba na minha mão. Eu não sabia o que estava acontecendo, a Amanda não falei um monte de besteira. Então isso a gente vai aprendendo. E outra, você começa a se posicionar, né? Você tem que falar da tua carreira, tem que falar da tua vida. Eu era muito tímido para falar. Não parece, mas eu era muito tímido. Para cantar, olhar para as câmeras. O meu primeiro show solo, gente, eu estava de costas para o público. Eu cantando e eu, assim, com vergonha de olhar para o público, né? E porque eu tinha meus amigos do lado, então era mais fácil de você conduzir. Sim. Porque eu era mais instrumentista, cantava sempre com o Netinho, mas é mais instrumentista, né? Então esse desafio de cantar sozinho é muito difícil. É uma responsabilidade, um comprometimento diferente, né? Sim, porque Eu acho que quando você está em dupla ou quando você está num palco com 2, 3, uma turma, você divide o peso Não, dessa é o responsabilidade. bate-bola, né? Que nem tua equipe, é o bate-bola. É uma equipe. É bem isso. E quais são os seus projetos? Assim? O que você tem vontade de realizar? Isso dentro de música, de composição, de até outras coisas, atuar, sei lá. O que você tem vontade de fazer? Projeto social? Sim. Isso a gente vem fazendo há mais de 30 anos, né? Mas a minha maior vontade, por tudo que aconteceu nessa pandemia, eu fico muito triste de não poder fazer essa volta do Negritude. Porque você conhece muito bem o nosso som, as meninas também conhecem. E eu gostaria de fazer essa, não vou dizer a última volta, né? De fazer essa volta porque para ter esse registro, são 22 anos separados, a gente não tem um registro de um DVD nem nada, né? E você vê o SPC voltando, o Raça Negra fazendo projetos, esse pessoal do Sorriso Maroto. Especiais, de repente, exatamente. Né? Então eu sinto falta, eu acho que isso é uma realização pessoal, gente. Claro que existe uma questão comercial. Eu acho muito bonita a atitude do Negritude, porque a gente só não volta por conta do comercial. Ele tem que ter sentimento, porque vocês vão perceber se é a verdade quando fizer o primeiro show. E aí você pega o show do Roupa Nova, que emoção, né, cara? Então, assim, o Negritude, dentro de uma família brasileira, a gente incentivou muita gente, a gente foi por referência para muita gente. Então, isso é uma questão de realização pessoal. Eu falo nas minhas entrevistas porque é importante registrar isso. E se Deus tiver paciência de levar nenhum de nós até lá, eu torço para que dê tudo certo. Eu ia adorar também. Acho que todo mundo, viu? Íamos adorar ter um projeto de vocês. Ia ser muito especial. Uma coisa ao vivo, bacana. Um projeto que pudesse rodar em algumas capitais, né? Sim, ou projeto documentado, como você disse, em DVD. Então, de fazer um filme. Nossa, a gente um documentário. Eu já dou umas viajadas aqui. Ia ser lindo, ia ser lindo. Bora fazer acontecer. Olha, gente, nós recebemos um vídeo muito interessante de uma brasileira que criou algo que é muito comum no nosso dia a dia, que a gente se delicia, a gente gosta. Eu quero saber se você de casa, os nossos convidados conseguem adivinhar o que é. Ela é muito especial. Essa criatividade dela é uma coisa que conquistou o Brasil e boa parte do mundo. E o mais curioso, a gente não imagina que nasceu dela ou daqui isso. O que será que é? Roda aí. Olá, Amanda. Oi, convidados do programa. Tudo bem com vocês? Então, eu fiquei sabendo que o tema do programa hoje está muito legal. Eu acredito que homenagear pessoas que criaram e desenvolveram ideias e produtos é muito importante, principalmente por nós brasileiros. Bom, meu nome é Silvia, né? Eu sou de Campinas e desde pequena, eu sempre gostei muito de culinária.
fui criada por uma avó italiana que me incentivava muito e me dava muita liberdade. Então, com 5 anos, eu já preparei os meus primeiros pãezinhos de minuto, que foi minha receita. E assim foi, mas eu nunca imaginei isso como uma profissão. Era assim, um prazer enorme. Será que vocês imaginam o que foi que eu inventei? Ih, Silvia, ó, vó italiana, culinária. O que será, hein? Alguém quer arriscar algum palpite já? O que vocês acham? O que pode ser que ela inventou? Não tenho ideia. Uma coisa especial que faz sucesso no Brasil e em boa parte do mundo. Foi inventado por ela. Olha, muito pouca gente sabe disso. Até pra nós foi uma surpresa. Não querem chutar nada? É que eu tô com medo, né, de chutar. Ah, não, vocês têm que chutar alguma coisa. Vamos começar a brincadeira. Bora começar essa brincadeira. Chuta aí, Wagner. Qualquer coisa. O que você acha que é? É da culinária, eu acho, né? Não sei. Ela falou de culinária. Ela falou vó italiana. Pode ter alguma pegadinha aí. Pode ser uma bebida, talvez. Ou um drink. Ou uma massa, um molho. Um pão diferenciado. Um pão diferenciado. É. Esse é o seu voto. Sim. Sim, porque ela falou da avó italiana. É. E o seu? Então, ela falou, a gente fica nessa da culinária italiana, né? Se ela inventou alguma coisa, mas ela falou também de pães e coisa. Ai, é muito difícil. Chuta, Débora, vai, um chute. Bom, meu sobrenome é Garófalo, né? Então eu vou arriscar na massa. Eu acho que Uma ela inventou massa uma diferente. massa diferenciada. Tá. E você, Márcia, qual é o seu voto? Eu acho que ela inventou um molho diferente. Pode ser. Pode ser? Pode né? ser. Molho. Ó, ter voto pra molho, pra massa, pra pão. O que será que a Silvia inventou? Além de revelar, nós vamos provar hoje aqui no programa. Então você não pode sair daí. Eba! Estamos de volta para agitar o seu sábado à noite, para te trazer informação, coisas boas. Hoje nós estamos falando das mentes brilhantes, né, de pessoas que criaram coisas importantes, inovadoras, e essa ideia se expande pelo Brasil, pelo mundo. Daqui a pouco nós vamos falar de um rapaz que é dono de um talento incrível para vender brigadeiro, gente. Tem a sucata ali, a robótica com sucata, que nós já falamos. O álbum de recém-nascido sensorial, com imagens em 3D. Tem tanta coisa boa, música. E agora nós vamos conhecer uma brasileira que é astrônoma, professora e escritora. Ela mora nos Estados Unidos, é vice-reitora de estratégias globais e professora titular de física na Universidade Católica da América, na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Em 2013, ela foi homenageada em uma universidade lá e colocada na lista que faz o ranking das 10 mulheres que estão mudando o Brasil e o mundo. Além disso, ela participou da descoberta da maior galáxia espiral do universo, a galáxia do Côndor. Pelo Skype, claro, ela está lá nos Estados Unidos, Duília de Mello. Duília, seja bem-vinda, boa noite, tudo bem, querida? Boa noite, Amanda, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Direitinho, você tá ótima aqui pra gente. Que lugar dos Estados Unidos você tá falando agora? Onde você mora aí? Eu moro em Baltimore, que é perto de Washington, mas eu estou falando da Flórida, porque nós estamos em verão aqui nos Estados Unidos e eu estou passando um tempo aqui na Flórida, que a gente tem uma casinha na praia. Que coisa mais linda. Ô, Duília, me conta, ser astrônoma, né? Enfim, todas essas qualidades aí que a gente vê em você, era um sonho de criança? Desde criança você pensava, nossa, eu vou trabalhar com uma coisa muito diferente, eu vou criar, eu vou inovar, eu vou fazer a diferença. Como é que foi tudo surgindo na tua vida? Olha, eu gostei de astronomia desde que eu era criança, assim, e eu sonhava em ser astrônoma quando eu era criança. Eu queria saber mais sobre o universo. Então, como eu não tinha as respostas às minhas perguntas, eu decidi que eu ia estudar astronomia para saber tudo. Então, foi o que eu fiz. Eu estudei astronomia, eu fiz a astronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz toda a carreira acadêmica, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, pós-doutorado e tudo mais. E como é que é para você representar, como uma brasileira, representar a ciência no exterior? Olha, é ótima, né? Eu sempre me acho muito bem-vinda. Claro que a gente tem sempre os problemas de ser as minorias, né? Não temos muitas mulheres na minha área, então é sempre problemático isso. Além disso, eu sou latina, né? Então a gente é uma minoria, eu sou uma minoria dupla.
Então sempre tem esses problemas que vêm quando a gente é minoria, né? Mas eu sou, em geral, muito bem-vinda. A Universidade Católica é uma universidade muito, digamos assim, muito atuante, né? Então a gente tem um contato muito grande dentro da NASA, a gente é sempre muito bem-vindo. Você tem um projeto que chama-se AMA, é isso? É um projeto AME. desenvolvido para mulheres? Não, então, o AME é a Associação Mulher das Estrelas, Amanda, que esse é meu apelido aí no Brasil, é só Mulher das Estrelas. E aí, quando eu ganhei aquele prêmio em 2013, que foi um prêmio dado para quem mora fora do Brasil, né, cientista que mora fora do Brasil, eu resolvi que eu tinha que dar de volta para o Brasil também, né? E aí eu abri a Associação Mulher das Estrelas, que é, na verdade, uma tentativa minha de motivar a menina, a mulher, né, a estudar a ciência, se isso for o que ela queira fazer, né? E mostrar que a ciência é uma carreira palpável. Então, é isso que eu faço. Eu vou muito ao Brasil motivar. Eu ia, né? Porque com a pandemia eu parei de ir, né? Mas eu sempre tento motivar a jovem a seguir carreira na área de ciências. Pois é, essa seria a minha próxima pergunta para você, né? Como é que você motiva, né? Qual é o recado que você pode deixar para os jovens que estão nos assistindo agora, que querem fazer diferença na ciência, nas inovações, nas descobertas e talvez galgar uma carreira como a tua, de ir para o exterior, de ter trabalhos tão significativos? Pois é, eu acho que o segredo é resiliência, né? Tem que ter muita resiliência, porque não é fácil, né, Amanda? Se fosse fácil, todo mundo era cientista, né? E não é fácil. Então, é uma carreira que demanda muito tempo, que demanda muita dedicação, né? Então, tem que gostar do que faz. Eu sempre falo isso para o jovem e para a jovem, né? Gente, tem que gostar de matemática, sim, tem que gostar de ciências. Então, não é só observar o céu e achar o universo bonito, tá? Tem que fazer tudo que está envolvido ainda, né? Então, a dedicação é muito importante, né? A resiliência é muito importante, não desistir nas primeiras barreiras. E assim, ter essa esperança mesmo de que vai ter uma carreira brilhante, porque é possível ter, basta a sua própria dedicação. Não tenha dúvida. E acho que, assim, acima de tudo, eu queria que você falasse sobre o apoio. O apoio da política, da economia, o apoio dos nossos dirigentes, o apoio que você teve do Brasil ou tem aí fora, dessas diferenças, né? Porque como a gente precisa da ciência, a gente passou agora por um período em que a gente sonhava e rezava à noite para que fosse achada a cura para a Covid ou a maneira certa de fazer a tal da vacina. Então, acho que foi um momento, talvez, dos últimos muitos tempos que a gente mais quis, né, que a ciência realmente brotasse ali, trouxesse a solução, porque foi um problema que chegou muito perto da gente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse incentivo. Exatamente isso, Amanda, você acertou em cheio. Então, nunca se falou tanto de ciência quanto agora, né? Então, eu lembro que logo no início, devia ser assim, maio de 2020, a gente fez um vídeo, as mulheres cientistas, em que a gente falava: a ciência vai nos salvar. E a ciência está nos salvando, né? Então, isso aí é realmente muito importante a gente lembrar, né? Porque há muito negacionismo, né? Há muita gente que torce contra, há muita gente que não entende o papel da ciência, né? Então, falta muito isso também da gente, do cientista, sair de dentro dos laboratórios e explicar para o público o que é ser cientista, como é fazer ciência. No Brasil, o apoio, eu sempre tive muito apoio no Brasil, eu fiz tudo no Brasil, estudei sempre com bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, bolsas de iniciação científica. Os valores são baixos e continuam sendo, aliás, nunca estiveram tão baixos, né? Mas mesmo assim, são valores que dão para a gente, digamos, passar por essa fase dos estudos e ainda conseguir ter uma vida independente. E eu fiz tudo isso, o apoio do CNPq, da CAPES, da FAPESP. Então, o Brasil tem essa capacidade de suporte da ciência, né? Aqui nos Estados Unidos, inclusive, não é tanto quanto no Brasil o apoio do governo, né? O Brasil dá muito apoio do governo. Aqui você tem que procurar também as fundações que dão apoio à ciência, né? E eu sempre tive muito apoio. Por exemplo, a NASA, que é a minha área dentro do governo americano, né, que me dá mais apoio. Eu sempre fiz trabalhos com o telescópio espacial Hubble. E sempre que eu ganho tempo de observação com o Hubble, eu ganho também o suporte financeiro
para trabalhar com esses dados que o telescópio espacial tira. Então é isso, é um planejamento a longo prazo. Esse que é o problema da ciência do Brasil, que a gente não tem essa capacidade de planejar a longo prazo, e ciência se faz a longo prazo. Então isso é que é, para mim, o maior problema da ciência brasileira. Querida, muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade do seu tempo. Obrigada por compartilhar um pouco da sua jornada, da sua trajetória. Viu? Que você seja sempre essa mente brilhante, muito iluminada em tudo que você fizer. E parabéns pelo que você representa no mundo e representa para nós brasileiros. Obrigada, viu? Tá, muito obrigada, Amanda. Ó, gente, o site é duiliamelo.com, tá aí no vídeo para vocês, né? Se você quiser entrar em contato com ela, conhecer um pouco mais dessa trajetória tão bonita. Coisa boa! Remete à alegria. Ele também remete a uma alegria. Você sabe que o brasileiro tem um jeitinho especial para tudo, né? Imagine você de casa que o menino ficou muito conhecido pelas ruas ali de São Paulo pelo seu modo de abordar as pessoas e vender brigadeiros. Eis que, de repente, famosos como Silvio Santos, Anitta, Celso Portiolli começaram a encomendar os doces, divulgar em suas redes sociais. E aí ele teve um grande boom, fatura muito alto hoje. E tudo isso graças à sua simpatia e esse olhar empreendedor. Ele vem falar sobre isso. Clebinho Real. Como é que você tá, Clebinho? Bem? Bem-vindo, viu? Obrigado, um Seja prazer estar aqui no bem-vindo. programa hoje. Muito obrigada. Bater um papo tão gostoso, tava vendo a história de vocês, parabéns. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ó, vamos chegar perto do brigadeiro aqui, já tá dando uma vontade danada esse horáriozinho assim à noite, já dá uma vontade de comer um docinho, né, gente? Você sabe que eu tava ali nos bastidores, vendo só você olhando pros brigadeiros. Eu gosto. Quem não gosta, né? Que região de São Paulo você fica? Como é que tudo começou? Você é nascido em São Paulo mesmo, capital? Sim, eu sou nascido em São Paulo, Suzano. E aí eu trabalhava na prefeitura e trabalhava à noite num telemarketing. E estava tendo uma demissão em massa, foi em 2012, 2013. E aí eu fui mandado embora do telemarketing. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ter uma renda extra. Comecei a fazer brigadeiro, vender na Zona Leste, Itaim Paulista. E aí teve um dia de garoa que eu falei, poxa, eu preciso ir para um lugar que seja mais, que tenha mais fluxo de pessoas, mesmo com chuva, mesmo com garoa. Você vendia na rua? Vendo na rua. Tá. Vendo na rua. E aí eu fui parar na Avenida Paulista, né? E eu caminhei a Avenida Paulista, eu desci na Estação Brigadeiro, fui até mais ou menos ali a Rua Augusta e eu não vendi nada, eu vendi uns 3 brigadeiros nesse dia. E aí, nesse mesmo momento, uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente tem que ter é perseverar, né? Eu desci a Rua Augusta e eu acho que eu me encontrei na Rua Augusta. Eu acho que foi ali que eu descobri que dava para fazer. Naquele mesmo dia que eu não tinha vendido nada na Paulista, eu perseverei, desci a Rua Augusta e eu vendi todos os brigadeiros. Olha que legal. Mas será que muda o público da Augusta ali para Paulista? Porque é a travessinha. O que você acha que fez essa diferença? Legal você perguntar, ninguém nunca perguntou. Mas o que fez a diferença... É tão pertinho, né? Mas na Paulista, quando nós andamos na Paulista, nós não vemos mesa, cadeira, é muito difícil. É verdade. E na Augusta já tem os barzinhos. Então ali, aquelas mesas e cadeiras que ficam na frente do restaurante e na rua, né, foi o que me deu esse boom, porque eu tinha as pessoas sentadas, disponíveis para olhar minha apresentação. Sim. Então eu conseguia conversar, eu conseguia falar alguma coisa, né? E quando eu comecei a vender, eu via que as pessoas começavam a falar assim, me ajuda com dinheiro para comprar um remédio para minha mãe, me ajuda com não sei o quê. E aí quando eu comecei a vender, eu falei assim, olha, eu não tenho nada para inventar para você. Meu brigadeiro é muito bom e eu gostaria muito que você comprasse para me incentivar. Então eu fugi um pouquinho daquele vitimismo, né? E eu tô até emocionado, né? Porque eu acho que ali eu criei a minha história, sabe? Ali eu criei a minha trajetória. Você não só vende o brigadeiro, você faz também. Ou a tua mãe faz, como que é? Olha, hoje, e graças... Eu sinto muito pela pandemia, pela quantidade de pessoas que morreu, mas se não fosse a pandemia, talvez hoje eu não tivesse esse boom que eu tive, porque eu cresci muito na pandemia, né? Então, hoje eu tenho uma equipe de pessoas que trabalham comigo, a gente tem uma confeitaria. Então, assim, hoje eu tenho na cozinha 4 funcionários que produzem os doces. Então, era brigadeiro, agora a gente tem pudim, tem bolo de pote, tem pão de mel. E tudo isso só foi possível graças à pandemia, né? Porque quando veio a pandemia, Amanda, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora eu preciso pagar aluguel, preciso pagar as contas. Fui pro delivery, né? E aí eu tive uma grande surpresa, que a gente começou a atingir um faturamento. No começo, batia uns 15 mil mês.
E aí, quando começou a dar lockdown, essas coisas, a gente começou a bater 60, 70. A gente chegou a faturar na pandemia até 120 mil reais, vendendo delivery em casa. Olha que legal, de doces. Que no começo eram feitos só por você. Hoje você contou da tua equipe, mas no começo era você que fazia. Era Você só aprendeu com quem fazer brigadeiro? Tua mãe? Na verdade, eu tinha comprado uma lata, daquelas grandes que já vem pronta, e eu mesmo enrolava os brigadeiros para vender. Aí depois eu chamei um amigo para me ajudar, né? E depois eu comecei a pesquisar receitas, né? Porque eu queria fazer uma coisa mais gourmet, uma coisa assim mais incrementada, né? E é engraçado que muitas pessoas que estão em casa têm a iniciativa, têm a vontade de querer trabalhar, mas elas acham que precisa esperar o momento certo. E o momento certo é você ir, sabe? A gente faz o momento, né? A gente faz o momento. E eu acho que o mais gostoso, além da gente fazer o momento, é nós poder... Como é que eu posso te dizer assim? Mudar com o tempo, se reinventar. Criar diferenciais. E o seu cliente pede isso, né? O cliente fala, mas você não tem um brigadeiro de paçoca? Mas você poderia fazer um brigadeiro de pistache. E aí você vai começando a pesquisar e aquilo vai te deixando louco, E maluco. ainda mais você que está trabalhando ali num público, ali Paulista, Augusta, enfim, onde você contou que começou, é um público... Tem muita gente refinada, tem muito empresário, tem gente que... É o coração de São Paulo, né? É muito turista, gente que vai e vem, empresários que vêm para reuniões e vão embora. Então, tem essa pedida também de gente que quer coisa diferente, coisa boa, coisa de qualidade. Muitos bancários, né? Pessoas que trabalham. Assim, hoje eu tenho orgulho, né? Eu tô vindo no seu programa e vai ser em primeira mão que eu vou divulgar. Com muita luta, a gente está abrindo agora uma confeitaria na Augusta, que foi que lindo! onde eu comecei vendendo os brigadeiros há 7 anos. Então, assim, eu tô radiante, sabe? Que coisa Desculpa, linda. eu tô muito feliz porque eu fico emocionado, assim, não é por estar aqui no programa e falando isso. Eu fico emocionado porque eu poderia ter desistido. E eu não me acomodei. Eu fui, fiz, não foi sozinho, foi com a minha família, com o meu sócio. A gente trabalhou muito e hoje uma loja na Rua Augusta, sabe? Tipo, com mesa, cadeira, com freezer. E Deus preparou tudo, assim, equipamento, Deus preparou tudo, não faltou nada. Deus foi perfeito. Ai, que coisa linda. Ou será que não vai ter um programa que eu não vou chorar, que eu vou passar sem chorar nesta temporada? Que coisa linda a sua história. Lindo, 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 lindo. Agora eu tô vendo aqui que você tem brigadeiros diferentes. Então vamos ver, esse aqui é o tradicional. Tradicional. O que eu fiz? Eu fiz os brigadeiros de festinha de criança. Sim. Mas eu fiz um brigadeiro gourmet, então eu trouxe tradicional, leitinho, e esse aqui é de amendoim com paçoca. Agora eu vou te fazer, Clebinho, um desafio. Tá. Eu quero que você venda seu brigadeiro para aqueles 3 ali, ó. Tá. Como você venderia na Rua Augusta? Tá. Então vamos lá. Você pode pegar isso aqui lá, faça como você quiser, o Então, jeito vamos que lá. você achar melhor. Posso ir aqui? Se pode, palco é Olá. seu. Aceito. Vamos fazer de conta que vocês estão todos numa mesa. Aí vocês são amigos, estão conversando e eu chego na mesa, tá? Bom, eu acho que o primeiro passo é chamar a atenção. Então eu já chego cantando uma música, fazendo alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero é mais animar vocês. Olha, já compôs e tudo, mano. Você vê só. Então, pessoal, eu vim trazer um brigadeiro para vocês. Esse brigadeiro é eu quem faço. É um brigadeiro muito saboroso. É um brigadeiro gourmet. Ele remete à nossa infância e, ao mesmo tempo, ele traz para a gente um gostinho de quero mais, sabe? Então, eu sei que vocês estão tomando uma cerveja, vocês estão descontraindo, mas, na verdade, eu acho que esse doce aqui vai alegrar muito a noite de vocês. E eu gostaria que vocês comprassem para me incentivar. E aí? Vendeu? Pronto. Vendeu? Já quero todos. Comprou? Então, por favor, eles podem experimentar? Pode. Se quiserem, fiquem à vontade. Tradicional, leitinho. Ai, que delícia! Foi feito hoje, tá fresquinho. Foi feito hoje mesmo, viu, gente? Ele chegou cedo aqui, já fez. Qual que é, ô Clebinho, o campeão de vendas? É o tradicional mesmo? A apresentadora pode provar também, gente? Pode. O diretor disse que pode chamar a gente da produção. Deixa eu ver. Vou escolher alguém aqui. Quem quer? Quem quer um brigadeiro? Você quer? Vem pegar um. Juan, vem pegar um também, vem.
Ó, aqui você pode escolher. Esse aqui é o que? Amendoim? Com De amendoim? amendoim com paçoca. O amendoim com paçoca. Esse, Esse aqui é leitinho leitinho e o tradicional. Qual que vocês querem? Amendoim com paçoca? Lucas, pega aqui, pode ficar à vontade. Juan, qual que você quer? O tradicional. Pode ficar à vontade. Ai, ai. Acho que eu vou... Ó, o diretor falou que é pra vocês morderem aqui. Pra todo mundo de casa ver se tá gostoso. Eu posso também, diretor? Deixa eu provar, então. Nossa, é bem molinho. Esse é um brigadeiro gourmet. Com creme de leite, leite condensado. Ai, gente, é gostoso, viu? Caramba. Bom? Gostou, Juan? Gostou, Lucas? E a turma aí? Gostaram? Mais um. Eu fiquei com vontade desse aqui também. Não vou provar, né? Porque é muita gula. Mas se você quiser, quer levar esse aqui pra eles escolherem mais um, se eles quiserem? O Wagninho tá com cara que vai querer. Sim. Experimentar todos. Esse aqui é muito bom. Esse é o tradicional. Ai, que delícia. Esse é paçoca. Leitinho, paçoca. Qual que é o que mais vende é o tradicional. Tradicional. Tradicional e leitinho. Os mais Em vendidos. segundo lugar é o leitinho? Leitinho. Então, vamos provar esse aqui? Ai, que delícia. Qual que é o seu maior sonho hoje? Acho que o seu maior sonho já está sendo realizado, que é ter a sua loja. Mas a gente tem que... Quando a gente chega num sonho, a gente tem que ter outros, para nunca parar de ir além. Eu acho que um sonho, Amanda, ele... É muito difícil você concretizar um sonho, né? E parece que agora que a gente está abrindo a loja, teve que fazer reforma, tudo... Parecia que estava muito próximo, mas aí, quando você está perto de inaugurar, começa a aparecer um monte de empecilho, obstáculo. E eu acho que quanto mais lutado a conquista é maior, né? Você o sabor é maior. O sabor da vitória é maior. Então, acho que hoje o meu maior sonho é poder alegrar as pessoas com esses doces. Então, o meu maior sonho é poder abrir franquias, é poder expandir a marca e poder ajudar as pessoas que estão desempregadas, que tem muitas pessoas, com a minha história, para que elas possam também sair, empreender, vender alguma coisa e ter iniciativa. Uma coisa muito importante que eu acho que, para a minha trajetória, eu vou sempre carregar comigo, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu acredito muito que tudo é para a honra e glória de Deus. Então, eu sou assim, crente em Deus, e eu acredito que eu quero viver os planos dele na minha vida. E se os meus sonhos forem os planos dele, eu aceito. Tá certíssimo. Nossa, que delícia. Vamos sentar um pouquinho ali no sofá Vamos pra lá. gente papear mais um pouco? Ô, Clebinho, você tem um lado empreendedor. Você sabe que eu tenho visto muitas palestras sobre empreendedorismo. Estou seguindo na rede social, porque eu acho que a rede social tem que ser esse caminho de conhecimento pra gente, não só de entretenimento. E muita gente que fala de franquias e de empreendedorismo de uma forma geral, né? E você é um empreendedor nato. Você acha que aprendeu de alguma forma com alguém da tua família, com algum amigo? Você viu alguém fazendo esse percurso? Ou você acha que isso é teu mesmo? Você tem se aperfeiçoado, assim como eu comentei, dessas coisas de ver vídeos, tal, pessoas falando que vivem isso. Como é que você tem lidado com essa coisa do empreendedorismo para voar cada vez mais alto? Primeiro que eu sou fruto do empreendedorismo, né? Porque meu pai e minha mãe são vendedores. Então, eles vendem câmera, alarme, equipamento de segurança, essas coisas. Quando novo, a minha mãe parou de trabalhar um tempo, né? E foi ficar em casa. Nesse tempo que ela foi ficar em casa, ela começou a fazer uns pães caseiros. E aí ela falava, filho, a mãe vai fazer uns pães. Eu falava, então eu vou levar para vender. E isso, assim, não era uma necessidade. Era mais, assim, uma questão de fazer, de ensinar. E eu acho que ela, de certa forma, ela preparou o caminho sem saber que estava preparando o caminho, né? E eu vendia esses pães caseiros. Então, eu ia na casa das minhas velhinhas, eu falo assim, porque lá tem uma região no meu bairro que chama Miguel Badra, que tem muitas pessoas de mais idade, essas coisas. Então, eu ia na casa oferecer o pão e eu voltava com a bandeja de pão vazia. Então, vendia tudo os pães, sabe? Era pão caseiro, aquele pão grande, trançado, bonito. Ali eu já aprendi a ser vendedor. Qual que é o segredo para ser vendedor, então? O que você acha que é a principal coisa para a gente conseguir vender alguma coisa? Porque todo mundo vende alguma coisa para alguém. Eu acho que eu posso resumir uma frase muito pequena. Ir.
é ir, é se jogar, é fazer acontecer. Eu sei que muitas pessoas têm vergonha, têm timidez, mas sabe de uma coisa? Isso você vai quebrando com o tempo. E com o tempo você vai aprendendo tanta coisa. As coisas vão mudando, sabe? Ontem eu falava do brigadeiro da crise. Hoje eu já não posso mais falar da crise, né? Embora a gente esteja vivendo uma crise, né? Talvez não esteja tão mascarada, talvez não esteja tão aberta, Sim. né? Mas a gente está vivendo uma crise, está tudo muito difícil, o preço dos insumos está muito caro, a gente não está conseguindo, assim, aquela grana que tinha antes, hoje já não é a mesma coisa. Então, acho que as pessoas elas precisam parar de achar que precisa estar preparado para tudo, sabe? Eu preciso me preparar, eu preciso... Não, você vai, você faz. Ontem eu estava conversando com um casal de amigos e uma coisa muito importante, que é um erro meu, tá? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou geminiano, eu sou muito ansioso, eu sou muito afoito, eu quero fazer as coisas muito rápido. Mas às vezes eu acabo colocando a carruagem na frente dos bois. Então uma dica muito importante eu vou dar um exemplo de um freezer, por exemplo. Eu vendo brigadeiro hoje. E aí eu preciso de um freezer para armazenar brigadeiro. Mas espera aí, porque eu vou vender esses brigadeiros para lanchonete. Mas olha só, não é melhor eu ir vender primeiro os brigadeiros para lanchonete, para depois eu ter a necessidade de ter o freezer? Não faz sentido? Faz. Então, muitas das vezes, Amanda, um problema que a gente tem de ser empreendedor e às vezes de ser muito inteligente é isso. A gente acaba atrapalhando e pulando os processos. Então, uma dica muito importante é seguir os processos. Primeiro eu vou começar, depois eu vou adaptar, depois eu vou melhorar, depois eu vou aperfeiçoar. E eu já perdi muito por causa dessa ansiedade. Então, ser vendedor, embora a gente seja pessoas agitadas, a gente tem que também ser um pouco calmo, ponderado, saber a hora certa de fazer as coisas, saber a hora certa de comprar, a hora certa de investir. Eu acho que isso é muito importante. Ô Clebinho, se a gente fosse fazer uma relação, porque sempre que a gente vai vender alguma coisa, e a gente vende a nossa imagem, a gente vende um produto, uma roupa, um calçado, a gente vende um livro, a gente vende uma ideia, a gente sempre está vendendo alguma coisa. Por isso que é tão importante e está tão na moda essas mentorias de venda, de marketing, de estratégia, porque é isso, todo mundo vende alguma coisa. E eu acho que é muito legal, quando a gente vai colocar isso em prática, se espelhar em valores também. Tipo assim, quanto sai um brigadeiro de custo para você e quanto você pode colocar em cima para que você tenha uma venda efetiva? Porque se a gente cobra muito caro, e aí eu tô falando do brigadeiro porque é o teu negócio, mas se você... Tô falando de uma roupa, um sapato, um livro, qualquer que seja a coisa. Se você coloca muito em cima, pode ser que você não venda. Se você não coloca tanto, você não tem o lucro. Como é que é isso na tua cabeça? Você não precisa me falar valor real, mas assim... De vantagem, lucro, custo-benefício. Como que você faz essa relação quando vai para o papel de contas mesmo? Olha, e isso também com o tempo fui aprendendo, né? Eu comecei a vender o brigadeiro avulso na rua, era R$1. Aí quando eu cheguei... Nesse tamanho que você trouxe ou você vende aquele maior, grande? Tá. Um pouco maior. Mas pouca coisa maior. Tinha umas 18 gramas. Esse aí deve ter umas 12 gramas. 18 gramas. Aí um cliente meu na Augusta falou pra mim, esse brigadeiro tá muito barato por R$1. Aqui é Augusta. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, mas eu gasto muito pouco, eu compro a lata pronta, já faço. Ele falou, não, mas você tá numa região que o brigadeiro tá muito barato. Aí eu fui pensar nisso, né? E de 18 gramas eu mudei para 20 gramas e aí eu coloquei um valor, 1 por 3, 2 por 5. E o meu custo, cada brigadeiro, era 50, 60 centavos, né? E eu estava fazendo ali já R$2 de lucro num brigadeiro, né? Lógico que tem vale transporte, alimentação, todas essas coisas. Mas uma coisa muito legal e importante dos processos é você preparar o seu produto para que ele tenha valor. Hoje eu consigo vender, por exemplo, uma caixa com 6 brigadeiros no mesmo lugar por R$23. Né? Então, tem vezes que o meu brigadeiro sai por R$4 e as pessoas compram e eu... Não sei se vocês perceberam na hora que eu vim vender para vocês, eu não falei valor. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente está tão preocupado em vender, em receber o dinheiro, em pagar a conta, em resolver os problemas, que a gente esquece que a gente precisa entregar alguma coisa para o nosso cliente. Então, assim, você que é músico, né? Uma coisa engraçada. Você vai lá e fala assim, eu vou fazer um show. Tá, mas... eu não quero saber que você vai fazer um show, eu quero saber qual a sensação que você vai causar no meu público. Entregar emoção, né? Entregar carinho, né? Exatamente isso. E depois a gente fecha o valor. Vamos primeiro saber como que a gente pode entreter essas pessoas. Como que a gente pode fazer essa pessoa consumir mais. Mas assim,
sempre pensar também na satisfação da pessoa, sabe? O meu cliente, ele tem que estar feliz. Então, assim, eu preciso vender um produto para ele, se eu ver ele triste, eu preciso corrigir aquilo naquele momento. Então, eu acho que é muito sobre satisfação. E essas coisas que falam na internet, e eu assisto muitos vídeos, essas coisas que o pessoal fala assim, você precisa entregar alguma coisa para o seu cliente, uma solução para o seu cliente. Isso é muito real. É muito real. Assim, eu até hoje, nessa trajetória, eu nunca vi não entregar uma solução. Vou usar um caso bobo do Silvio Santos. Eu fui na porta do Jassa para encontrar com o Silvio Santos. Na época ele ainda atendia lá na porta. E ele nunca me dava atenção. E eu sempre ficava na porta esperando ele chegar para falar que eu vendia brigadeiro, que eu queria ser jornalista e etc. Ele nunca me deu atenção, sabe? E aí uma vez eu cheguei com uma caixa de brigadeiro. Aí eu falei, Silvio, eu trouxe brigadeiro para você. Aí ele olhou para a caixa do brigadeiro e falou, mas você trouxe o brigadeiro para mim? E qual é o sabor desse brigadeiro? Eu consegui chamar a atenção dele com o brigadeiro. Então daí eu falei, olha, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo. Aí na hora que eu falei, nossa, eu tinha um sonho de conhecer o SBT, não sei o quê. Ele falou, pode ir para lá, fala com o Rock, aí fala que você falou comigo e o Rock vai te atender lá. Aí eu fiquei assim, né? O Silvio Santos falou pra mim lá, e quando eu cheguei na esquina do salão, que eu fui chorando, né? Ele parou o carro, baixou um pouco o vidro e falou assim, como é seu nome? Aí eu falei, meu nome é Kleber. Aí ele falou, Kleber do quê? Aí eu falei meu nome pra ele, e eu cheguei no SBT, já tava liberado a entrada. Então assim, se não fosse o brigadeiro, Amanda, né? Se não fosse, não teria como. E eu percebo que até hoje, assim, tipo... é ele, sabe? Eu cheguei aqui, eu fiz o brigadeiro aqui, sabe? O pessoal falou, a produção falou assim, né? Não, já traz e tal, mas eu falei, eu não poderia, né? Tentar fazer e tal, e a gente fez aqui. Então, é eles, não tem outro caminho, não tem outra alternativa, não tem outra coisa. Porque às vezes você sabe fazer uma coisa muito bem e você quer focar em várias coisas. Isso... Quem mais conheceu o seu brigadeiro? Acho que você citou a Anitta, o Celso Portiolli. Como foi? Olha, tudo brigadeiro. Não tem como chegar nele sem o brigadeiro. O Celso eu conheci porque na Augusta, numa mesa, eu vendi para um pessoal do Sebrae e o pessoal começou a falar, o que você acha do Sebrae? E eu comecei a elogiar o Sebrae porque eu fazia vários cursos, né? E me ajudou muito, e são gratuitos. Então, assim, não é nem propaganda, porque hoje em dia você entra no site, claro, o Sebrae lógico. tem cursos Temos gratuitos. que divulgar o que é bom. Né? Para quem quer começar a empreender. E aí eles falaram o que eu achava, eu comecei a elogiar e fui embora. E depois me ligaram, o Celso Portiolli quer gravar com você. Eu falei, isso deve ser um golpe, uma mentira, alguma coisa. E vem no SBT que a gente quer conversar para alinhar as coisas. Eu falei, posso ir hoje? Pode. Eu fui lá e realmente era verdade. Então, assim, os brigadeiros, e eu costumo ficar muito emotivo, e hoje eu acho que eu tô muito sensível, né, gente? Mas eu costumo ficar muito emotivo porque, assim, é uma coisa tão simples, mas que tem um valor tão grande, é tão precioso, sabe? E até hoje eu não me importo com o que eu ganho, né? Embora às vezes a gente tenha muita dívida para pagar, muita conta, abrindo loja, pedreiro, um monte de coisa que você tem que pagar, mas eu nunca, e eu tô sendo muito honesto com vocês, eu nunca me importei com quanto eu fosse ganhar, mas com o que eu fosse entregar. Eu acho que venda, Amanda, é uma entrega. E esses artistas todos só foi por causa do brigadeiro. Não tem outra explicação. Depois você conta da Anitta e dos outros casos. É isso que a gente acabou de falar, né? Você tem que semear a vontade no outro, a entrega. Não trabalhe pelo dinheiro só, gente, porque não dá certo. Trabalha pela sua missão, pela sua motivação, pelo que te traz alegria, pelo que te faz feliz. Tá todo mundo emocionado aqui. Eu não sei, eu tô achando que esse palco tem alguma coisa aqui, que não é possível o negócio deles. A gente só chora nesse programa. Você ficou emocionada, né, Márcia? É lindo. Quando ele fala da entrega, que eu entendo que é a entrega do que tu tem dentro de ti, né? Tu tá dando o teu melhor. E eu acho que isso reverberou, né? E é o que... Até eu estava falando com a Débora antes, e é bem isso. É o que a gente faz no nosso trabalho. A gente pensa em entregar o nosso melhor, o que está aqui dentro, que fica quentinho, sabe? Então, quando aquece o teu coração, tu quer fazer, tu quer entregar. Então, tu não tá pensando na repercussão, não tá pensando que, tipo, o meu álbum, quando eu fiz há 6 anos atrás, quando a gente desenvolveu o projeto, eu e meus colegas, não tinha nada igual. A gente foi pesquisar, não existia, então tudo foi feito do zero.
né? E nós não pensávamos assim, estamos fazendo algo inédito. Não, a gente queria entregar para ver a reação deles. A gente tem gravado esse vídeo, né? Tem. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos da mostrar. entrega, para ver o que eles iam sentir, como é que ia ser, sabe? A gente queria ver eles tocando no 3D e vendo a reação do que a gente tinha imaginado, assim. E é essa entrega, essa coisa que você faz com amor mesmo. Isso faz todo sentido. Eu me emocionei porque eu vi que para ti faz muito sentido quando tu diz é o brigadeiro, é isso. É o que você sabe, é o que está dentro de ti e você está dando o teu melhor. Parabéns. Eu vejo muito assim, um jovem, né, eu tenho 28 anos, negro, pobre, né, tem o privilégio de ter uma loja na Rua Augusta, né? Tipo assim, falar, poxa, eu vendi brigadeiro aqui, sabe? E acho que isso é muito valoroso, porque assim, em nenhum momento eu estava preocupado com o custo, sabe? Eu falei, não, é um imóvel, vou alugar, vou fazer, vai acontecer. E parecia que aquela coisa de dar certo, que você sempre carrega com você, não vai dar certo. Não quero saber, Deus está comigo, vai dar certo. E você vai se apegando nos sinais e parece que quando realmente é para dar certo, tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa, tudo flui. Então, assim, eu acho que isso, para mim, e é o que tem me deixado emotivo nesses últimos dias, é essa questão de, tipo assim, eu poder pisar naquela rua e ter uma sensação de que ela me ensinou, sabe? Ela me forjou meu caráter, ela me ensinou a ser uma pessoa paciente, ser uma pessoa calma, ser uma pessoa compreensiva, ser uma pessoa que respeita as outras, né? Então, eu fico mais feliz, porque a minha infância eu não tive muito proximidade com os meus pais, mas eles trabalhavam muito. Mas eu fico mais feliz de eu ter sido abraçado por essas pessoas, pela rua que eu falo, né, os meus clientes. Eu fui muito abraçado, então isso para mim é tipo assim, não tem como explicar, né? Coisa linda. De volta com o nosso De Papo. Obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Se você chegou agora, seja bem-vindo sempre. Divulga aí que nós estamos no ar. Tem o Instagram do nosso programa, que é o @de Papo com Amanda Françoso. Segue lá, tem sempre muito conteúdo bacana, coisas inéditas que a gente não mostra aqui na TV, os bastidores, realmente está super interessante e quero te convidar para fazer parte lá da nossa rede social também. A Márcia Bel é fotógrafa e do Sul, e ela tem um trabalho lindo. A gente falou no início, né, do programa de hoje, que ela faz as fotos de newborn, as fotos dos nenéns recém-nascidos. E esse trabalho sensorial dela começou com um casal, né, deficientes visuais, e queriam muito fazer o álbum para a filhinha que tinha acabado de nascer. E eles não sabiam. Ela teve a ideia, chamou, né, o casal no estúdio para mostrar esse álbum pronto e teve a ideia de fazer uma coisa sensorial, com 3D, com braille, enfim. E vocês documentaram essa entrega. Isso, o álbum, ele levou 9 meses para ficar pronto, né? Olha, bastante. Porque, como eu falei, como a gente começou do zero, então a gente demorou um pouquinho até ter todos os materiais e conseguir desenvolver a caixa do álbum mesmo, né? Então, bota a tela cheia, diretor, vamos ver. Vamos ver como é que foi a reação deles. Olha que coisa mais linda. Quando eles se depararam com um álbum tão especial, onde eles podiam tocar e sentir a textura da roupa, da cobertinha, da mantinha usada na foto, o detalhe do cabelo, o 3D para eles saberem exatamente onde está posicionado o lacinho, para acompanharem ali o olhinho, o nariz. Como é que foi esse momento, Márcia? Foi muito emocionante, porque eles não sabiam de nada. Então, todo esse tempo, nós ficamos desenvolvendo, né? E no dia da entrega, eu chamei eles no estúdio, dizendo que eu tinha um presente para eles. E no primeiro ano da Natália, eu fiz o acompanhamento dela, né? Ela fazia aquelas fotos mensais para acompanhar o crescimento. E aí, quando eu chamei, eles chegaram e a gente entregou o álbum. Foi muito emocionante, porque logo eles identificaram as fotos e ali no braille ela conseguiu ler a descrição da foto, né? Então, ela leu para a gente
E eles ficaram muito emocionados, né? Eu imagino. Muito emocionados mesmo. E nós também. Eu chorei o tempo todo da entrega. Eu fiquei do lado ali dela, fiquei chorando. É um álbum que, com as características que tem esse, demora um tempo. Você citou aí 9 meses. Demora um pouco para ser confeccionado mesmo. Demorou porque nós estávamos desenvolvendo como que ia ficar, né? Então a gente pensou numa fotografia em 3D, né? Que tivesse um relevo para eles poderem identificar o olhinho, o cabelo, né? Ali na fotografia, usar um pedacinho do tecido, do material que eu usei nela na sessão. E depois a gente colocou cheirinho de bebê no álbum também, no deles tem o perfuminho, quando abriu o álbum vinha o cheirinho de bebê. E depois a descrição da foto em braille, onde eles poderiam ler, né? Natália está deitada num berço, tapada com uma cobertinha de tricô, cor-de-rosa, abraçada no seu ursinho. Então, para a gente chegar nesse resultado final demorou um pouquinho. Que bom, né? Que a gente tem essa possibilidade agora, que outros pais possam viver essa sensação, né? Fazer uma encomenda como essa e ter a visão de uma forma diferente, né? Eu digo assim, a comunicação não se dá só pela fala, né? A visão não se dá só pelo olhar. Tem tantas coisas que a gente consegue compor isso tudo que é nutrido pelo amor. Assim, é uma frase da Carlise, que é a mãe da Natália. Ela disse exatamente isso, que existem outras formas de ver a vida, Claro. não somente com a visão, né, com os olhos. Sim. Existem outras maneiras de sentir. E ela sempre falou muito isso sobre o porquê ela me escolheu como fotógrafa, né? Ela sentiu o meu carinho, ela sentiu a atenção que eles recebiam, né? Ela sentiu a dedicação que você dá. Então, eu acho que isso não precisa, né, da visão para você sentir. Você sente a vibração da pessoa. E que a gente possa incentivar cada vez mais mentes brilhantes, pessoas inteligentes, né, a usar esse dom para ajudar o próximo, né? Hoje nós temos tantos livrinhos para crianças autistas, nós temos livrinho para crianças com outros tipos de deficiências. A gente está trazendo aqui um álbum para pais que têm deficiência visual. A gente trouxe esses dias aqui no programa uma advogada que também tinha deficiência visual e ela contou, né, um pouco da sua trajetória e que ela consegue mexer no celular, ler vários livros. Então, assim, ela tem toda uma didática, uma dinâmica, e o que a gente torce é para que Deus realmente ilumine pessoas, cientistas, mentes brilhantes, para que o acesso à vida, à informação, esse novo olhar que a gente está falando, chegue cada vez mais para quem realmente precisa. Eu torço muito por isso. Eu torço que tenha mais projetos, né, para a inclusão social dos deficientes visuais. Eles, nossa, tem uns que estão se formando na faculdade, tem uns que o projeto é ter um filho, o projeto é ser advogado, ator, isso aí, né, esportista. Então, nossa, é uma infinidade. Não, e são pessoas muito talentosas. Ela estava dizendo ontem, né, que, por exemplo, na área dela, né, ela tem um currículo maravilhoso, assim, especializações incríveis e tal. E 80% das pessoas não contratam gente com deficiência visual, né? E ela falou, eu participo de audiências, às vezes online, onde eu estou ali com o meu óculos e tal, ninguém nem percebe que eu não tenho a visão. Mas existe ainda, seja um preconceito ou seja uma falta de acreditar no potencial do outro, né? Porque as pessoas têm muito costume de ver o que você não tem, não o que você tem. Isso, a minha grande dificuldade na hora de fazer o projeto, que estavam pesquisando os materiais, foi para fazer a modelagem do 3D. Tá, imagino. Né? Então, existem muitas máquinas 3D, muitas. Mas o artista ali, né, o designer que faz essa modelagem, é bem difícil de encontrar. Né? Então, eu entrei até... ultimamente, eu andei procurando de novo, porque eu tinha outros projetos, né? E aí entrei até em grupos de designers e tudo, mas não consegui encontrar um profissional que conseguisse fazer a modelagem da fotografia, né? Porque é uma modelagem mais desafiadora. Eu assim. imagino.
Bom, ô Débora, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre a robótica com sucata, que virou livro e ela tem muita coisa legal para compartilhar com a gente. Vanessa precisa vir ao programa, ela é demais, uma amiga muito querida. Débora, por favor, vamos mostrar, exemplificar aqui um pouco do teu trabalho. O Robótica com Sucata é um sucesso que virou até um livro, é isso? É isso. Como o projeto foi nacionalmente, internacionalmente conhecido, muitos professores me procuravam. Débora, como eu faço para levar para a sala de aula? E a resposta foi através do livro. Então, de dar esse pontapé inicial, de mostrar caminhos, trabalhar com a sustentabilidade, de mostrar o objetivo da robótica. E hoje, além de tudo, ele também é uma metodologia de ensino, né? Ele rompeu barreiras no nosso país de mostrar que ele pode e deve estar nas escolas. Mostra aqui pra gente o que temos, me conte. Vamos trocar de lugar? Ai, que graça, gente. Bom, aqui nós temos 2 objetos, Amanda. Um que a gente fala que é desplugado, por exemplo. Eu não preciso ter alta tecnologia para construir um robô em sala de aula. E a gente trouxe aqui, então, um robô que ele chama-se Automato, que é justamente para mostrar para a criança que, através de engrenagem, ele funciona. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho o microfone para mostrar o nosso cavalinho aqui em funcionamento. Eu posso segurar para você. Obrigada. Ai, que belezinha. Quanto tempo demora para fazer? É super rápido, né? Porque você vai mostrando para a criança, para o estudante, ele vai mobilizando todas as áreas do conhecimento nessa construção. Imagina aqui o quanto de português, de matemática, de ângulo, de história, de geografia tem nessa construção. Então, o objetivo do professor é ser um mediador realmente desse conhecimento e mostrar para ele que ele pode criar coisas incríveis, mas sendo sustentável. Sem dúvida. E este? Esse aqui, ele já é um robô que ele vai muitos componentes eletrônicos. Então, primeiro, a gente faz todo um trabalho de programação com softwares educacionais, com os estudantes, e depois as crianças também vão montar. E esse aqui, ele é muito legal porque ele tem 2 possibilidades. Ou você aproveitar um cabo de celular antigo e ele ter essa bateria, ou ele utilizar a bateria. No caso aqui, o nosso robô, ele anda. Se eu colocar ele aqui na mesa, ó, ele vai andar. Quer colocar no chão? Vamos colocar. Quer botar ali, fica à vontade. E ele tem sensor para justamente ele não sair batendo por aí, né? Não sair pulando por aí. Se deixar, ele vai embora. A criançada deve pirar, né? Muito. Porque são coisas simples, totalmente sustentável e que trouxe um novo paradigma de realmente trabalhar a robótica, trabalhar a sustentabilidade dentro das nossas escolas. Muito legal. Muito legal. Hein, Vagninho, pessoal, a molecada? Na Coab isso aí é festa, né? Pô, Débora, já vamos encomendar já. Que coisa. Existem outros... Deixa eu devolver seu microfone. Outros projetos em desenvolvimento paralelos a esse ou a partir desse? Muitos projetos. Porque no primeiro momento, eles queriam construir coisas que eles tinham vontade. Um robô, um carrinho, um helicóptero. Tem a história linda do William. O William, um menino aos 13 anos de idade. Ele não sabia ler. E um dia ele faz um helicóptero. Com recipiente de suco, palitos de sorvete, motores como esse aqui que eu mostrei. E fez aquele avião. E um dia ele retorna para mim. Ele ainda não sabia ler e escrever. Esperou todos os estudantes saírem da sala de aula. Virou para mim e falou: professor, eu sei que você ensina as crianças a lerem e escrever. Gente, desculpa, eu vou me emocionar. Se eu voltar aqui depois do horário, professora, você me ensina a ler e escrever? Porque eu quero ser um aviador. Vem uma alegria, né, Amanda? Sim. Porque nós, professores, esperamos isso. Esperamos esse momento que o nosso estudante vai chegar até nós, vai falar que ele quer aprender. Interesse, né? Ao mesmo tempo, uma tristeza e uma frustração de ver que esse estudante passou tanto tempo na escola e a escola não foi suficientemente capaz de motivar
essa aprendizagem, precisou vir um trabalho diferenciado para que ele pudesse se envolver e ter esse interesse. E assim como outros, eles criaram para as crianças com deficiências sensores, para que elas não batessem as cadeiras de rodas dentro da escola. Eles resolveram, na comunidade, o Wagner sabe bem disso, a gente tem muita ligação irregular de eletricidade. A comunidade onde eu trabalhei, muitas vezes pegou fogo. E eles começaram a criar temporizadores de energia, justamente que identificasse no ambiente que não tivesse mais ninguém, para desligar essas lâmpadas, evitando o risco dessa comunidade pegar fogo. Projetos que hoje estão em grandes escalas, e esses projetos simples deram voz a outros, e políticas públicas. Hoje nós temos em toda a rede estadual o componente tecnologia e inovação, esse trabalho faz parte dele, eu faço o orgulho de poder estar liderando essa frente, e através deles nós criamos o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. Então, é a primeira rede estadual pública que nós temos um centro tecnológico interligado para a rede, para que as crianças possam aprender. É uma forma de agradecer e ofertar para os meus alunos aquilo que eu não pude dar para eles em sala de aula. Ai, que coisa linda, Débora. Lindo, lindo o teu trabalho. Vamos voltar aqui para o sofá. Lindo tudo que você inspira, transforma. Muito legal, né, meninos? Vocês que têm uma convivência mais próxima, conhecem um pouco mais, né, dessas crianças, desses adolescentes, que às vezes têm vontade e não têm possibilidade, às vezes têm até possibilidade, mas o meio tira um pouco do que tem que ser. Que na verdade a gente sabe que a nossa comunidade é muito complicada, né? Sim. Os acessos, os investimentos demoram muito a chegar. Então o trabalho da Márcia, da Débora, é um trabalho excelente porque a gente entende, né? Você olhar para a cara daquela criancinha e entender que existe uma vontade de aprender, de crescer alguém na vida, porque não podia ser só uma referência como futebol ou então só música, né? Então eu fico muito feliz de poder ter vocês à frente disso. Parabéns. Esse samba é pra gente, da gente. Que delícia! Que bom ter você aí do outro lado, viu? Neste sábado à noite, que você tenha um fim de semana bem gostoso. Ô, Clebinho, a gente bateu papo sobre muitas coisas aqui. Você contou um pouco de artistas que você entregou o seu brigadeiro. Você falou da Anitta também, que você conseguiu depois entregar pra ela, né? Sim. Foi engraçado, né? Porque a primeira vez que eu fui entregar, fui no evento e tinha muita gente, né? E aí, na hora que eu consegui entregar, ela pegou, ficou super feliz. E aí ficou aquela foto distorcida de lado, assim, da parte dela, pegando o brigadeiro e toda feliz, né? Então, não consegui. Aí, depois eu entrei em contato com aliás, a produtora entrou em contato comigo, eu respondi, né? E marcamos, e aí eu fui num outro evento entregar para ela também. E essa coisa de artista, assim, hoje é muito natural, sabe? Hoje eu vou na casa deles, faço lá o brigadeiro, né? Uma coisa muito importante para falar sobre isso, não só o artista, mas o cliente, qualquer tipo de cliente, é a gente sempre ser profissional, né? Então, por mais que eu estivesse ali para fazer brigadeiro para o Silvio Santos, eu ia lá, fazia e ia embora. Então, eu não tinha nenhuma relação com o evento, embora as pessoas falassem, fica. Eu falava, não, eu tenho um outro compromisso, eu preciso ir, porque eu preciso entender também aonde que é o meu limite ali, né? Aonde eu me encaixo. Eu vou fazer a minha entrega e eu vou embora. Agora, se eu te perguntasse, aí você pode sonhar alto, pode viajar aí no seu sonho. Quem que você gostaria que comesse seu brigadeiro? No Brasil, no mundo, onde você quiser. Pensa assim numa pessoa, puxa vida, eu queria que ela ou ele, ou eles, provassem o meu brigadeiro. Agora você me pegou, hein? Ó, vou passar o seu contato enquanto você pensa. Tá. Doces de Ouro Brasil é o @. E o dele, Clebinho Real, @ Clebinho Real. Os dois estão aí no vídeo pra você. Pensou? É um só? Pode ser mais. Olha, meu Deus, agora ela me pegou, hein? Quem que você curte? Quem que você tem algum ídolo? Alguém que você goste da música, que você gosta de ver atuando? Olha, eu gosto muito da Ivete. Eu acho que eu gostaria que a Ivete comesse um brigadeiro. Ai, que delícia! Adorei, adorei. Ó, vou deixar o contato aqui também da Márcia, que é fotógrafa, né? O Instagram é Márcia Beal, o Facebook também Márcia Beal Fotógrafa. Querida, parabéns pelo seu trabalho, viu? Manda um beijo pro casal que te inspirou e que venham tantos outros, viu? Que você possa continuar, dar continuidade a esse trabalho lindo que você faz.
Obrigada, é um prazer estar participando do programa, adorei. Até brigadeiro comi, dancei, nossa, conheci uma mente muito brilhante e estou muito feliz de estar aqui, obrigada. Um beijo enorme para a Carlise, para o Jorge, para a Natália e dizer para vocês que é muito emocionante fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes você acha que tu está fazendo só o teu trabalho e quando você faz com amor, com carinho, as pessoas sentem, as pessoas se emocionam e você consegue tocar o coração delas. E isso preenche a vida da gente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A Débora Garofalo também. Garofalo, como é que pronuncia seu sobrenome? Garófalo. Garófalo? Olha, o site é o deboragarofalo.com.br, no Instagram, Garófalo Débora, ou é o contrário? Débora. Muito bem, querida. Obrigada, viu, por ter participado. Parabéns por tudo que você desenvolveu. Que venham muitos sonhos e realizações aí pela frente. Ai, obrigada, a honra é minha. Obrigada por você dar voz à educação, principalmente à educação pública. Nós temos hoje no nosso país 81% dos nossos estudantes estão nas escolas públicas. Por isso, para mim, é uma honra poder vir aqui, contar um pouquinho desse trabalho e, através dele, até expandir aí pelo nosso país. Como bem disse a Márcia, eu também dancei, relembrei um pouco da minha infância aqui com Wagner. Foi ótimo. Né? Negritude acompanhou, conheci a história do Kleber, uma história doce. E mais você ainda, uma linda que nos acolhe tão bem. Muito obrigada. Obrigada, querida. É um prazer, viu? Uma honra te receber. Sucesso sempre. Boa sorte em tudo que você fizer. Vagninho, teu Insta, Vagninho Negritude? Isso aí, né? Vagninho Negritude, o site vagninho.com.br. Tem também um telefone para contato aí, que é o 11 930 84 4243. E lá pelo site, pela rede social, encontra a agenda de shows. Tudo a coisa do Acha pretinho. tudo que quiser e mais um pouco. Agora, ó, vocês lembram que no início do programa nós fizemos aqui entre nós uma brincadeirinha, né? Da Silvia, que tinha um vídeo dela, que ela faz uma coisa que é gostosa, que é deliciosa e que faz muito sucesso não só no Brasil, mas no mundo. Aí ela contou um pouco da história dela, ela falou que ela é neta de italianos, ela falou que ela gosta de cozinhar, falou algumas coisas dela, mas não deu muita pista. Então agora eu quero convidar vocês para que venham até aqui para que a gente descubra qual é essa invenção. É mais uma mente brilhante aí, ó, que está levando o nome da gastronomia do Brasil para o mundo. Tem o vídeo dela com a resposta e está aqui também. Silvia, cadê? Será que vocês acertaram? Vamos lá, eu criei a torta holandesa. Vou contar um pouquinho para vocês da minha vida, de como é que ela surgiu na minha vida. E lá atrás eu era bem jovem e tinha uma vida assim muito feliz, realizada em outras áreas, quando eu sofri um acidente. Foi um momento muito trágico, muito triste, muito difícil da minha vida. E aí, para superar, eu resolvi ir embora do Brasil, passar uns meses fora. Mas eu fui meio na louca, sabe? Como qualquer jovem naquela época sonhava em ir para a Europa. E eu fui para a Inglaterra. Só que um mês depois, meu dinheiro acabou, né? E eu não queria voltar para o Brasil. E eu, por um acidente, por sorte, eu conheci uma família de holandeses e fui ser babá na casa deles. Eram, assim, pessoas maravilhosas que me acolheram, que me deram todo o suporte que eu precisava, me ensinaram o idioma. Foram meses muito felizes lá. Aí bateu a saudade, depois de quase um ano eu voltei. Quando eu voltei, eu conheci meu marido, nos casamos e a gente precisava realmente se virar. Não tinha emprego, estava bem difícil, a gente estava fora do país um tempo. Até que nós montamos um pequeno café no centro de Campinas. Esse café, eu gostava muito de inovar, de criar. Então, eu preparava em casa e levava todos os dias as coisas que eu poderia servir para os meus clientes. Então, tinham sobremesas e eu fui fazendo todo o repertório de família, as coisas que eu sabia fazer, que eu conhecia. Mas só que teve um dia que eu falei, nossa, preciso fazer alguma coisa diferente. E comecei a transformar um pavê em uma torta. Peguei aquele creme, mudei a estrutura e tal, ele derreteu, eu falei, não, tem que ficar firme, se eu fizer diferente, talvez ele fique. Fui e virou a torta holandesa. Na verdade, eu chamei de torta gelada. Aí levamos no primeiro dia, nossa, em 15 minutos acabou. No dia seguinte, eu falei, acho que eu vou fazer 2. Aí eu aperfeiçoei um pouquinho mais a cobertura, para ela ficar do jeito que eu queria, espelhada.
e ela ficou exatamente como eu queria. Levei 2 e cada vez eu fui aumentando. Uma semana depois eu já levava 10 e foi uma loucura porque eu tive que ir parando e todos os outros doces começaram a encalhar. Foi uma loucura, rapidamente vinham pessoas de fora buscar e foi uma velocidade incrível. E o resto da história vocês conhecem, né? A torta holandesa já fez 30 anos, recentemente. Eu tenho muita gratidão. Aí, num determinado momento, a gente resolveu registrar o produto. E aí, que nome colocar? Em memória aos bons momentos que eu tive e a gratidão que eu tinha com essa família, eu coloquei torta holandesa, assim, do nada. Bom, pessoal, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Espero, dessa forma, poder inspirar pessoas a empreenderem. Foi um prazer. Até a próxima. Silvia, obrigada, que legal. E a gente, cheguem mais pertinho aqui, a gente que pensou que a torta holandesa fosse da Holanda. Nunca imaginava, Nunca né? imaginamos. Não, Olha, verdade. uau! Que coisa linda. Ô, Clebinho, você não quer fazer a honra da casa? Vamos lá. Você que também é da família aqui dos doces. Vamos Deixa eu pegar os pratinhos pra gente provar. Ó, trocar de Deixar lugar o com microfone você. aqui. Eu seguro pra você, quer? Tá linda, né? Tá linda, né? Você já se arriscou a fazer torta holandesa? Ainda não. Já. É? É a torta que eu mais gosto. E eu não sabia que era criado por uma brasileira. Pois é, eu também não sabia, pra falar bem a verdade. Também não, né? Fique à vontade, por favor. Vamos provar pra ver se tá muito gostoso. A consistência tá maravilhosa. É, né? Olha, essa consistência aqui tá ótima. Vocês todos erraram, viu? O que você falou? Ela deu uma dica? Ela tinha dado uma dica que era uma sobremesa, né? Na verdade, ela falou que, como ela falou que os avós eram italianos, a gente já relacionou a massa, molho, pão. Muito obrigada. Todo mundo vai provar. Hoje foi o dia do doce aqui no programa, você viu? Que delícia!